Alles ewig mir wird, sieht mir zündig das Rennen lang und Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Eu sou Luiz Rodolfo Freitas, sou locutor e apresentador oficial da Legião da Santa Cruz. A internet sem fronteiras de tempo e espaço me oferece a oportunidade de, na noite de 16 de abril de 2020, poder apresentar a gravação dos trabalhos do terceiro LegioCast, que é o podcast da Legião da Santa Cruz, de forma oficial. Eu hoje estou acompanhado do César, que é o presidente e fundador da Legião da Santa Cruz, e do professor Rafael Queiroz. Iremos tratar sobre o Estado Católico. Esse é o nosso tema, essa é a nossa identidade. Muito boa noite, então, caro César, presidente e fundador da Legião da Santa Cruz. Opa, boa noite, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês aqui hoje, nesse dia 16 de abril. Hoje nós falaremos aqui sobre o Estado Católico, né? Lembrando que esse aqui já é a terceira edição do LegioCast, né? O LegioCast foi criado com o intuito de expor a concepção da Legião da Santa Cruz acerca de uma série de temas aí de importância nacional e internacional e responder dúvidas aí dos nossos seguidores, né? Da página lá, das redes sociais onde nós estamos presentes aí. E aproveitando a deixa aqui, o tema hoje, acredito eu, seja de importância vital, né? Para todos os católicos. E como o programa se destina a fazer essa ponte entre nós, a nossa concepção e os nossos seguidores, eu vou começar aqui respondendo, né, um rapaz que nos perguntou na página da Legião, não me lembro que dia, na verdade não só ele, estou respondendo a dúvida de vários católicos aqui que interagem conosco nas redes sociais, acerca de qual seria a concepção da Legião da Santa Cruz sobre o Estado Católico, né? Apenas lembrando a todos que a Legião ela não tem uma opinião acerca do Estado Católico, né? Pois o termo opinião, pelo menos no meu entender, ele pressupõe um julgamento pessoal acerca dessa questão. Nós sabemos todos aqui, né, todos os católicos que estudaram a doutrina, que o católico ele não possui opiniões, né, em certas matérias, né? Então nós somente reproduzimos aquilo que está contido na própria doutrina da Igreja, né? Quer seja na filosofia tomista, nas encíclicas, né, e no próprio catecismo da Igreja Católica. Então, respondendo aí essas pessoas que nos perguntaram qual é a opinião da Legião sobre o Estado Católico, repito, né, a opinião da Legião sobre o Estado Católico é o ensinamento magisterial da Santa Igreja Católica, né? Eu poderia citar aqui, por exemplo, para embasar a opinião da Legião, para ilustrar melhor a nossa opinião, a encíclica Quas Primas, né? Essa encíclica ela foi escrita pelo Papa Pio XI, escrita em 1925, e ela começa de maneira muito enfática fazendo a seguinte afirmação. Notem bem. Logo nas primeiras linhas dessa encíclica, ela diz o seguinte, que duas são as razões pelas quais o gênero humano é constantemente afligido por calamidades. A primeira, a exclusão de nosso Senhor Jesus Cristo da vida privada e também da vida pública. E, em segundo lugar, a recusa das nações de reconhecerem nosso Senhor como soberano e rei. Olha que essa encíclica ela já começa dando a entender que uma das razões pelas quais o gênero humano é afligido é o fato de Cristo não estar na vida pública. Notem bem. Bem, seguindo esse raciocínio, né, não há como inserir Cristo na vida pública de uma nação e reconhecê-lo como soberano e rei se você não obedece aquilo que ele manda, né? Então, só é possível, ou seja, inserir Cristo na vida pública de uma nação, se o Estado se submeter, de alguma maneira, ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica, né, de onde emanam a lei divina, por assim dizer, e o Evangelho e tudo mais. Então essa é a conclusão mais óbvia do mundo, né? Não é preciso ser um grande intelectual, né, um grande filósofo para perceber isso. No entanto, essa tese, né, a tese de que Cristo tem que estar inserido na vida pública, tem sido negada aí por grande parte dos católicos, né, sobretudo os católicos liberais aí. Mas indo além, é importante citar que a defesa do Estado Católico ela não se limita a essa encíclica Quas Primas, né? A Igreja também condena de maneira enfática nos sílabos a ideia de que a Igreja e o Estado devem estar separados, né? E, se eu não me engano, no 55º item, o Queiroz aí que me corrija se eu estiver errado.
Eu vou deixar na descrição do nosso podcast, quando ele for ao ar, o link desses documentos que eu estou citando aqui para embasar essa defesa do Estado Católico, tá? Depois vocês podem consultar aqui na descrição, aqui no YouTube. Então, a opinião da Legião sobre esse tema é a mesma opinião da Santa Igreja, né? O Estado ele tem que se submeter de alguma maneira a Cristo, ao Evangelho, à lei divina, né? Então, assim, essa é, digamos assim, a nossa posição sobre o Estado Católico, né? A tese contrária a ela, ou seja, a tese de que a Igreja e o Estado precisam estar separados, ela vem de uma mentalidade revolucionária, né? Profundamente maçônica, ganhou força através da Revolução Francesa, né? Dos inimigos da Santa Igreja aí, o Queiroz nosso camarada professor Queiroz, vai poder falar disso com muito mais propriedade do que eu, né? Então o laicismo, depois disso, depois dessa revolução, passou a ser uma espécie de dogma, né, do mundo moderno. Então que fique claro, né, a defesa de um Estado católico, de nações que reconhecem Cristo como rei, se subordinam à lei de Cristo, né, as nações que se subordinam à lei de Cristo, é algo muito enfático, não há como negá-la, tá? Defender o laicismo hoje pode-se dizer com muita segurança que quem defende o laicismo hoje é um herege, não faz mais parte da igreja. Ter respondido aí, ter me feito compreender aí a essas pessoas que nos perguntam a posição da Legião sobre o Estado Católico. E gostaria de passar agora a palavra para o nosso camarada aí, o grande professor Queiroz, que eu tenho certeza que ele vai poder estender esse tema de maneira brilhante. Então, quem vai falar agora é o professor Rafael Queiroz, ele que é o presidente acadêmico aqui da Legião da Santa Cruz, responsável pelo nosso núcleo acadêmico aqui nas nossas repartições. Nós estamos fazendo esse esforço, né, de nos organizarmos para um melhor serviço prestado à Santa Igreja. Então, professor Rafael Queiroz, muito boa noite para você nesse 16 de abril. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu imagino que muitas, né, mais, sobre o Estado Católico em nossa concepção. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, César. Boa noite, Holtz. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Viva Cristo Rei. Pois bem, há muita coisa a falar, mas eu gostaria de começar por uma passagem que é do Papa Bonifácio VIII. Essa passagem é da bula Unam Sanctam, né? É uma bula importantíssima para entender qual o pensamento político da Igreja Católica em termos de relação Estado-Igreja, poder político e poder espiritual. Então, Bonifácio VIII fala nos seguintes termos: o Evangelho nos ensina que há na Igreja, no poder da Igreja, dois gládios. Preste atenção. Bonifácio VIII está a dizer que o Evangelho, ou seja, a palavra de Deus, diz que a Igreja tem em seu poder os dois gládios, o espiritual e o temporal. Há uma tendência, às vezes, de tratar o assunto de uma maneira equivocada, ou seja, a de dizer assim que o gládio temporal pertence ao rei, não é? Está na posse do rei, e o gládio espiritual na mão da igreja. Não, a igreja tem os dois gládios em suas mãos, e não apenas o espiritual, mas inclusive o temporal. Quando os apóstolos disseram, temos aqui dois gládios, aqui, isto é, na igreja, o Senhor não respondeu, é demasiado. Pelo contrário, respondeu, isto basta. Pega que o gládio temporal esteja no poder de Pedro, desconhece a palavra do Senhor que disse, recoloca a tua espada na bainha. Mas Pedro, o principal apóstolo, aquele que foi nomeado como chefe dos apóstolos por nosso Senhor Jesus Cristo, tinha uma espada, né, na sua cintura. Portanto, Pedro não é apenas um chefe espiritual, ele também é um chefe temporal. Né? Não à toa, a igreja, ao longo de todo o período medieval, indo até os anos de 1870, quando a unificação italiana aprivou seus estados pontifícios, a igreja teve a posse de um estado, né? Que eram os estados pontifícios, ou estados papais, ou estados do Papa, ou estados da igreja. Isso é muito importante porque há muitos católicos hoje que têm uma ojeriza a Estado. Mas a igreja, ao longo de mais aí de 1000 anos,
teve em suas mãos um Estado, né? Então, Bonifácio VIII continua dizendo: portanto, um e outro gládio estão no poder da igreja, o espiritual e o temporal. Mas este, o temporal, deve ser tirado para a igreja, aquele pela igreja. Um pela mão do sacerdote e outro pela mão dos reis e dos soldados, mas com o consentimento e o beneplácito do sacerdote. Então, o que Bonifácio VIII quer dizer é o seguinte: a igreja, ao coroar os reis, né, ela entrega a missão para os reis, para os soberanos temporais, de administrar essa espada, mas sempre em favor dela, mas sempre em favor do espiritual, não contra ela. Né? Essa relação entre Estado e Igreja é a mesma que existe entre corpo e alma. O corpo, como já ensinam os filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, é inferior à alma. A alma é a sede da inteligência e da vontade. Né? A alma é superior porque ela é espiritual e imortal. E o corpo é inferior porque é mortal e material. Né? A matéria é inerte. A alma é ativa e viva. Então, aquilo que é vivo é superior ao que é morto, ao que é inerte. A matéria só tem vida porque está unida a uma alma. De maneira que quem deve governar o corpo é a alma. Assim, quem deve governar o Estado é a igreja. Não no sentido de o Estado estabelecendo, por exemplo, aliás, não no sentido de a igreja estabelecendo para o Estado as regras de trânsito, não é disso que se trata. Isso é o Estado que entende estabelecer, mas sim estabelecendo os princípios em cima dos quais as regras de trânsito, as regras civis em geral, serão constituídas. Né? A igreja elenca para o Estado os princípios morais e eternos, nos quais a lei civil vai ser modelada. Então, este é o modelo de Estado que a igreja defende, né? Um corpo que está sob o comando da alma, que é a igreja, né? Uma espada que é usada em prol da igreja, né? Porque dela é que vem esse gládio, porque os soberanos da terra, eles só podem governar em nome de Deus. São Paulo apóstolo já diz: todo poder vem de Deus. De maneira que todos que governam devem governar em nome dele. Porque Deus é o regente do universo. Né? Ninguém pode governar o universo a não ser em nome do Criador. De modo que qualquer um que pretenda estabelecer um Estado fora de Deus usurpa aquele poder que é o poder de Deus, que é a autoridade de Deus, e comete um ato, né, de lesa majestade. Porque Deus é o rei do universo. E qualquer rei terreno deve governar em nome dele. Enfim, era a introdução que eu queria fazer. Se Rodolfo ou qualquer um quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Tá certo, Queiroz. Uma sedimentação aí, trazendo elementos de filosofia grega, ligado ao catolicismo, né? Pela visão tomista, inclusive, né? Que vai se rebuscar lá em Aristóteles, né? Todo esse edifício também teológico, mas sem deixar de ser filosófico da igreja, eu acredito que ficou muito bem sedimentado. A gente pode dar sequência aqui ao nosso debate, à nossa exposição sobre o Estado católico. Nós podemos falar aqui, por exemplo, das fragilidades das democracias liberais. A gente defende um Estado e esse Estado ele é defendido em detrimento de outros modelos que a modernidade nos trouxe e que acabou afastando exatamente a igreja, de certa forma. A igreja não é afastada nunca, porque ela simplesmente é. Antes, junto com Cristo, a igreja já era, né? Ele diz no Evangelho: antes de Abraão ser, eu sou. E a igreja já era projeto no coração de Deus. Então, é mais um argumento teológico. Então, jamais vai ter como a igreja ser afastada. Mas a concepção da mentalidade moderna, ela sim pode rejeitar o ensino daquilo que é a igreja e sua natureza. E com isso a gente pode trazer aqui à baila as questões de refutação aos liberais, expondo as fragilidades que são notórias da democracia liberal. César, na sequência, nosso presidente fundador, tem algo a falar então sobre as fragilidades da democracia liberal frente à realidade natural, espiritual, teológica e filosófica da igreja, César? Claro,
Sem dúvida alguma. Só vou fazer um adendo ao que o Queiroz estava dizendo e comentar uma coisa bem muito, muito trágica que tem acontecido no Brasil. Acho que todos aqui sabem disso, e depois o Queiroz vai comentar disso aí, porque ainda faz parte do tema que a gente está tratando aqui, né? É inevitável falar do Estado Católico sem que caiamos depois, né, ao analisar a conjuntura moderna, nessa concepção liberal, né? Porque que hoje, infelizmente, e aí eu entro no assunto que eu queria tratar, tem atraído tantos católicos, né? É uma lástima que tantos católicos tenham deixado de lado o que é a doutrina católica, a riquíssima doutrina católica, né? Embasada, como você disse, Luiz, em Aristóteles, né? Vai buscar raízes aí, inspirações aí na antiguidade clássica, né? Nos pensadores gregos lá, absolutamente magistrais em tudo que diziam. Eles deixam esse tesouro da fé para se fundamentar em, por exemplo, Mises, né? O que mais? Rothbard, né? Quer dizer, é uma lástima isso, né? O Queiroz estava citando ali a questão de que o Estado, né? O poder do Estado ele provém de Deus, né? E o poder de Deus ele não é meramente um poder religioso, né? Mas ele tem o gládio também. O gládio simboliza a justiça, o poder terreno, né? Por assim dizer. Uma passagem muito interessante em Romanos, capítulo, salvo engano, é o capítulo 13, versículo 4, em que diz que, não sem razão, os ministros de Deus levam a espada, né? Porque eles são punidores do mal, são agentes da justiça para punir quem pratica o mal, né? Então a doutrina da igreja é muito enfática, né? O Estado ele precisa se subordinar a Deus, tanto em sua questão religiosa quanto em sua questão terrena também. Mas agora, dando prosseguimento, vamos falar aí, vamos fazer algumas refutações aos liberais, né? Falar das fragilidades da democracia liberal. Representativa e universalmente sufragista, né? Exatamente. Queiroz, quer fazer alguma introdução sobre esse tema? Podemos fazer sim uma introdução. Estão ouvindo meu áudio aqui? Tudo sim, okay? Perfeito. Ok. Bom, importante partir do seguinte. A filosofia grega, Platão, Sócrates, Aristóteles, parte do pressuposto de que o ser humano é um ser político, por natureza. Ou seja, a concepção grega parte da ideia de que o poder político ele não é fruto de uma convenção, uma invenção humana, mas sim de uma necessidade natural. Aristóteles expõe isso muito bem no seu livro sobre a política, onde ele mostra, né, que o homem, fora de uma sociedade política organizada, ele não pode chegar ao máximo da sua perfeição enquanto ser natural, né? Enquanto ser dotado de uma série de potencialidades racionais e naturais. A concepção moderna, iluminista, do século XVIII, ela vai na contramão disso. Ela parte de uma concepção que é a concepção do Thomas Hobbes, filósofo inglês, que partia da noção de pacto. Segundo Thomas Hobbes, o homem não nasceu para viver em sociedade. Ele nasceu para viver num estado de natureza, na selva. Mas os inconvenientes da vida selvática, que levam a uma guerra de todos contra todos, levou o homem a convencionalmente inventar o Estado. Né? Então, segundo Thomas Hobbes, o Estado é uma invenção que visa garantir ao ser humano o bem-estar possível. Né? De fato, o Thomas Hobbes ele partia de um contexto que era o contexto de crise religiosa, de guerras civis ali do século XV e XVI, que levavam à defesa de um Estado leviatã, né? Ele defendia o poder absoluto dos reis, e inclusive o rei, né, como fonte da moral, do direito da religião. Então, assim, para Hobbes, né, o homem, né, vivendo num Estado político, na verdade, fruto de uma convenção social. Tá? E isso outros filósofos vão dar seguimento, como Rousseau, ele também vai partir dessa noção de pacto social como fundamento do Estado, John Locke, etc. Então, para esses filósofos, né, o homem ele não é um ser naturalmente político, é um ser que se tornou político no processo histórico. Perfeito?
Então, assim, a concepção democrática ocidental ela nasce disso, né? Olha, nós vamos criar um Estado para quê? Para garantir o máximo de liberdade, o máximo de igualdade entre os indivíduos, tá? Esse Estado ele visa basicamente garantir um bem-estar material. É um Estado que não tem nenhum conteúdo moral, né? É um Estado cujo objetivo é criar uma Constituição para limitar o poder político e dar o máximo de espaço de atuação ao indivíduo, ou seja, a ideia de soberania do indivíduo. Quer dizer, se o Estado absolutista ele se metia em aspectos religiosos, em aspectos morais, em aspectos de consciência, né? O Estado moderno que nasce da Revolução Francesa, ele é um Estado diminuído em certo aspecto e aumentado em outro aspecto, né? Quer dizer, ele diminui porque ele passa a não intervir mais nesse contexto de consciência, de pensamento, de religião, de costumes. É um Estado arreligioso, um Estado laico, portanto. Porém, ele passa a concentrar um grande poder em suas mãos, poder esse que antes das revoluções estava disperso, né? Então você veja, por exemplo, que mesmo no período absolutista você tinha várias instâncias de poder, como o rei, a igreja, o rei tinha de fazer, bem ou mal, ajustes com a igreja, os senhores feudais, né, as comunas, os municípios, né, os foros, enfim. Uma série de poderes que estavam dispersos passam a estar concentrados numa só estrutura, né, num só ente jurídico, passa a ser esse Estado liberal que nasce com a Revolução Francesa, a Revolução Americana, etc., Estado laico, né? E esse Estado, ele nasce justamente dessa ideia. Olha, o mínimo de lei, né, o máximo de liberdade para o indivíduo. Tá? A discussão que existe hoje no campo político, sobretudo aqui no Brasil, é uma discussão viciada. E sem a gente entender esses vícios que existem e que estão presentes nessa discussão política, a gente não vai avançar muito. Essa discussão é viciada porque nós temos hoje uma discussão em torno de Estado mínimo versus Estado máximo, que é um pressuposto liberal, ou seja, os liberais eles postulam o Estado mínimo, né? E o pessoal mais à esquerda, né, postula o Estado máximo. Estado mínimo ou máximo são pressupostos quantitativos, não são pressupostos qualitativos. Tanto que no nosso manifesto lá no Legião, a gente não fala nem de Estado mínimo nem de Estado máximo, a gente fala de Estado necessário, né? Pode ser que o Estado precise ser um pouco maior em certos casos e pode ser que ele possa ser um pouco menor em outros. Né? Vai depender das circunstâncias. Né? Então, assim, mais importante que discutir o tamanho do Estado, ou mesmo a forma do Estado, também é uma outra discussão que existe hoje no debate político nacional, assim, tem que ser república, não, eu sou um monarquista, eu defendo monarquia. Isso tudo é uma bobagem, né? Isso é uma besteira, porque o importante não é nem a questão formal, nem a questão quantitativa, mas sim a questão substancial, né? Platão ele deixa evidenciado no Diálogo das Leis que a discussão sobre a natureza do poder político exige, melhor dizendo, antes de tudo, a discussão sobre as leis que darão forma substancial mesmo. Né? Ou seja, uma discussão sobre o conteúdo desse Estado. O debate político atual está completamente alienado dessa realidade que é o fundamento do Estado. Né? Quer dizer, é um debate de loucos. Né? Antes de analisarem quais são as leis sobre as quais um Estado deve estar fundado, discutem o seu tamanho, discutem a sua forma, a sua estrutura. Se vai ser monarquia, república, se vai ser democracia desse ou daquele tipo, se vai ter voto censitário, voto universal, etc. Esse contexto todo mostra a ilusão sobre a qual as pessoas hoje estão fundadas, né? Pois deixam de lado todo aspecto moral do Estado e reduzem o debate da opinião pública completamente a um falatório que não tem fundamento em nada de real, né? Falatório sobre preço, sobre mercado, sobre mais liberdade, menos liberdade, sobre produção,
sobre se o rei tem de ter poder moderador, se tem que ser uma monarquia constitucional, etc, etc. Então, nós aqui do Legião nos pautamos por esse pressuposto. Ou seja, o mais importante é discutir o conteúdo que esse Estado vai ter do que a forma e o tamanho. Exatamente, exatamente. Só fazer um adendo aqui, Queiroz, não querendo te interromper, claro. No nosso manifesto, no nosso manifesto lá a gente tem um manifesto no nosso site, para quem não sabe. Eu vou deixar também aí o link do manifesto já na descrição aí do podcast, no YouTube, para quem estiver nos acompanhando, poder acompanhar sobre o que nós estamos falando aí, né? No segundo ponto do nosso manifesto, chamado Estado, vou ler aqui para vocês o que diz no nosso manifesto. Né? O nosso ideal de Estado é o Estado orgânico e católico, guardião do bem comum, instrumento ao serviço da nação. O Estado é a síntese e o coroamento da família e dos demais grupos sociais naturais, dos corpos intermediários da sociedade, dos quais nasce, e deve ser forte, sobretudo moralmente forte, para protegê-los. Né? Aí vem uma parte interessante que é justamente sobre o que você está falando, o Queiroz. Não queremos o Estado mínimo nem o Estado máximo, mas o Estado necessário, indutor do desenvolvimento econômico e social e promotor do bem geral da nação. Quem quiser conferir os demais pontos, né, nós falamos sobre economia, trabalho e propriedade, nação, né, religião e cultura, podem consultar aí o nosso link. Mas o Queiroz citou uma questão muito interessante, né? Esse debate sobre Estado mínimo e sobre Estado máximo é uma coisa completamente viciada, né? O Estado ele precisa ter o tamanho necessário para resolver os paradigmas da conjuntura em que ele está inserido, né? Por exemplo, nessa crise do coronavírus aí, né? Se o Estado não tomar, por exemplo, as rédeas de algumas coisas, por exemplo, com amplos pacotes de ajuda para empresas, né? Pais de família desempregados, pequenos empreendedores, indústrias, né? Não fazer aportes gigantescos para comprar material de fora, para conseguir atender uma demanda interna de saúde, de equipamento de saúde, a coisa não anda. Então, assim, é óbvio que num cenário de crise como nós estamos hoje aí, citando essa conjuntura aí do coronavírus, o Estado ele precisa ser um pouco maior, né? O que já não seria necessário, por exemplo, numa condição em que tudo estivesse correndo, né, na mais perfeita normalidade, né, as instituições funcionando, a economia funcionando, a indústria, né, próspera, tudo próspero. Então, de fato, o debate hoje ele é extremamente viciado, né? O que nós temos, na verdade, são duas visões completamente alienadas da própria realidade, vale a pena dizer, né? A realidade já não importa mais, né? É somente um discurso ideológico. De um lado você tem os comunistas, né, que querem o pessoal de esquerda, que nem se pode chamá-los de comunista mais, né, que a coisa já se deformou ao ponto em que eles quase não têm diferenças com os liberais, que não sejam questões meramente burocráticas, né. De um lado você tem os liberais progressistas aí, né, que não ligam para nada com relação à moral. Do outro lado você tem os liberais ditos conservadores, né, que de conservadores não tem absolutamente nada, né. De um lado Estado mínimo, do outro o Estado máximo, né? E esse dualismo doentio, ele praticamente permeia todas as discussões, né? A discussão do coronavírus, por exemplo, você tem a mesma coisa, você tem esse mesmo fenômeno, né? Um lado quer o isolamento completo por tempo indefinido, o outro lado, né, quer a liberação, não existe coronavírus. Mutei rapidinho, passou uma moto aqui, desculpa. Do outro lado, que nega completamente o vírus. Então, o que o Queiroz falou é de grande importância para se compreender o abismo em que chegamos no Brasil, né? As pessoas elas estão alienadas da própria estrutura da realidade. Elas não percebem que nós temos que romper com essas duas narrativas para que nós consigamos ter algum progresso. Então, eu passo de novo a palavra ao Queiroz, aí se ele quiser fazer mais alguma complementação aí ao tema. Sim, eu queria fazer aqui dois aportes importantes a esse debate, que é o seguinte. Em primeiro lugar, como você bem colocou, César, o debate hoje está viciado em todos os aspectos, né? Inclusive neste do coronavírus, onde nós precisávamos de pessoas com mais senso de realidade. O que nós vemos é só partidarismo, interesses de vários tipos, né? Interesses políticos, econômicos, etc. E não um compromisso com a solução
realmente da situação que temos aí à frente. Assim, primeiro ponto a considerar, o primeiro aporte a fazer, melhor dizendo, é que há um nicho hoje, né, em setores católicos, onde você vê muita gente assim com ojeriza ao Estado, imaginando que o fim do Estado faria nós voltarmos a um Estado que seria o da Idade Média, com senhorios feudais, né? Enfim, que é um absurdo, porque nós estamos num outro contexto histórico, né? E o que nós vemos é, parte desse pessoal, né, uma completa falta de conhecimento da história. Por exemplo, quando você teve a crise da peste negra ali no finalzinho da Idade Média, que desencadeou uma série de outras crises, revoltas camponesas, fome, guerras generalizadas entre senhores feudais, e aí o nascimento do absolutismo, muito do poder estatal que cresceu, por exemplo, na Espanha e em outros países, como também na França, etc., que eram países católicos, permaneceram católicos mesmo após a Reforma Protestante, foi para proteger esses poderes intermediários, né? Então, há vários historiadores que dão conta disso, né? Ou seja, o poder do rei cresceu para manter de pé poderes intermediários como os senhorios feudais, como os foros, etc. Então, o crescimento do poder do Estado nem sempre significa um sufocamento dos poderes intermediários, né? Daqueles corpos orgânicos da sociedade, né? E existe uma dificuldade de muita gente, principalmente gente ligada a Paulo Cogos, gente ligada a visões anarcapitalistas, gente ligada a visões libertarianistas, né, de entender isso, né? Pessoas que acham que o católico não pode, de forma alguma, apoiar a essência do Estado, né? E a própria história mostra que não é bem assim, quer dizer, houve estados católicos, né, com um poder maximizado, em termos do rei ter concentrado nas suas mãos uma grande quantidade de força, né, domínio militar, domínio burocrático, poder administrativo amplo, sem que esses poderes, esses corpos orgânicos tenham sido eliminados, né? Pelo contrário, foram inclusive até promovidos em certa medida. Um outro aporte também que eu queria fazer é o seguinte: boa parte, né, dessa visão libertarianista, anarcapitalista que hoje vige em muitos setores católicos, e que vem fazendo a cabeça de uma garotada, isso me deixa muito preocupado, é a noção de que a questão política hoje se resolve na dialética de indivíduo versus Estado, né? Em primeiro lugar, nós temos que entender que não existe indivíduo, né? Você não nasce um indivíduo, você nasce membro de uma família, membro de um país, membro de uma religião, você nasce no seio de uma cultura, você não é um indivíduo da teoria iluminista, né? O indivíduo autossuficiente de Kant, que, como dizia, né, esse filósofo, sapere aude, né, ousar saber, quer dizer, um indivíduo que tem uma razão autônoma não precisa do vínculo social, cultural, familiar, orgânico, patriótico, enfim, para se tornar uma pessoa plena, como dirá Aristóteles. Sem a vida social, sem a vida política organizada, você não chega muito longe. Então há um pessoal que vive numa matrix, né, conceitual, ou seja, num mundo completamente surreal, né, se imaginando como um indivíduo em luta contra os poderes estatais, né? Como se você pudesse, né, lutar contra, vamos botar aqui um exemplo, um Estado laico, que é o que nós temos hoje. Evidentemente que nós não defendemos esse tipo de Estado, mas como se você pudesse lutar contra um Estado laico de forma individual, né? Não existe nenhuma chance de uma luta individual dar frutos. A luta tem que ser coletiva, né? Então, por isso que nós, inclusive, criamos a Legião da Santa Cruz, porque nós dizemos que fora do faz, fora do fez, fora da falange, não existe nenhuma expectativa de nós levarmos a cabo uma luta contra o Estado moderno, né? Lutas individuais não levarão a absolutamente lugar algum.
Exatamente. Aí você falou uma coisa muito interessante que me deu até um insight aqui, foi bem interessante. Até a luta dos liberais para ter algum sucesso precisa ser coletiva, né? Ou seja, Exatamente. exatamente, não há fruto algum que você possa colher somente de maneira individual, né? Bem, acredito que a gente tenha tratado aí desse segundo tema, da fragilidade da democracia liberal. Luiz, quer passar para algum outro tema aí? Tem mais alguma outra coisa na pauta? Outro À vontade aí. tema, exatamente, o outro tema seria a refutação aos liberais. Acontece que a exposição sobre a concepção da Legião da Santa Cruz acerca do Estado Católico e quando a gente exclama, né, as fragilidades da democracia liberal, eu acredito que naturalmente se deu exatamente uma refutação. Mas se o César, na figura aqui do nosso presidente, né, quiser emendar algum elemento acerca da refutação aos liberais, o próprio Rafael Queiroz, nosso diretor acadêmico sobre a refutação aos liberais, estejam à vontade. Vou começar pelo senhor, César. Sim, desculpa, cortou um pouquinho aqui o que você disse, como eu havia dito, a minha internet aqui não é das melhores, mas assim, a refutação ao liberalismo é uma coisa auto-evidente, né? Não há um Estado liberal no mundo, né? Essa ideia de um Estado liberal é uma coisa absolutamente ridícula, né? Como o Queiroz muito bem ressaltou aí, não há nem sequer a ideia do indivíduo absoluto, né? Quem dirá um Estado inteiro, um Estado liberal, né? Já um termo meio, digamos assim, tanto quanto contraditório. Não há um Estado hoje que tenha conseguido se tornar próspero, se tornar uma potência, se tornar relevante no mundo, tendo praticado esses pressupostos liberais aí que os liberais brasileiros fazem questão de alardear, né? Os Estados Unidos mesmo, como podemos citar aí, tão amado aí pelo pessoal da direita brasileira, o pessoal liberal, conservador, nunca foi um país liberal, né? Jamais foi um país liberal, nem politicamente, nem economicamente, né? Hoje, muito menos do que já foi, se é que foi, né? O Trump tem sido um dos presidentes americanos mais intervencionistas, né? Assim, é isso mesmo, intervém na situação toda, política, econômica. Protecionista. Então, assim, isso é intervencionista, exatamente. Então, não existe. A refutação do liberalismo é um tema que eu acho até um pouco desnecessário a gente entrar, né? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando no chat aqui. Falar sobre Platão ser inimigo da liberdade. Uma boa pauta, Matheus. Aí, ô Queiroz. Prato cheio aí pra você. O pessoal que fala que Platão é inimigo da liberdade. O que você tem a dizer, Queiroz? E preconizou do socialismo. Preconizador do Platão, preconizador do socialismo. Veja bem, hein? Bom, em primeiro lugar, o socialismo marxista, ele consiste na negação da propriedade privada. Platão nunca a negou, né? Ele limitava, assim como os gregos como um todo, né, limitavam a propriedade privada a um contexto que era o contexto da polis. Quer dizer, a propriedade privada deve servir à polis, né? Mas isso não é socialismo. Isso aí é um anacronismo, uma análise completamente sem sentido. Do ponto de vista histórico, é um erro grotesco, é uma heresia, né, histórica, você tentar jogar para o século V antes de Cristo uma concepção de socialismo marxista. Não tem absolutamente nada a ver. Se eu não me engano, só fazendo um adendo, desculpa te cortar de novo aqui, Queiroz. Se eu não me engano, quem alardeou essa ideia, desculpa o termo que eu vou usar, mas essa estupidez, né, essa babaquice de Platão ser inimigo da liberdade, preconizador do socialismo, se eu não me engano, foi o think tank amado dos liberais brasileiros, que é o Instituto Mises, né, se eu não estou enganado. E já vi até isso, exatamente, já vi até artigos, agora eu não me lembro de quem, não sei se foi do pessoal do Terça Livre, mas é do pessoal ligado ao infame Olavo de Carvalho, aí, dizendo que Roma caiu por causa do comunismo. Foi o Instituto Liberal, o Instituto Liberal que lançou. Mas tinha que ser. Mas pode continuar, Queiroz. Assim, essa visão do Instituto Mises se baseia em Karl Popper, né, que é o grande promotor da ideia de sociedade aberta, né? Ou seja, a sociedade onde os indivíduos fazem o que lhes dá na telha. Platão foi um grande crítico da democracia, porque Platão considerava que a democracia era um regime altamente estável por duas razões básicas, né? Primeiro, porque
a democracia é o regime da liberdade irrestrita, e na democracia a liberdade acaba se tornando licenciosidade. Em licenciosidade ela deixa de ser liberdade. Não é? O que Platão e Sócrates consideravam liberdade? E essa noção é importante, isso aqui, essa noção ela foi assumida por Santo Agostinho, por São Tomás, pela igreja, né? E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, refletiu sobre essa questão ao dizer o seguinte: olha, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, o que é ser livre? Ser livre é praticar a virtude, coisa que os filósofos gregos já diziam. Né? Platão e Sócrates diziam: o homem escravo é o homem que age segundo o instinto, o homem livre é o homem racional. A democracia se baseia no não critério entre o que é legítimo e o que é ilegítimo. A democracia se baseia na liberdade restrita, onde não há o inferior nem o superior, né? Todos têm o mesmo direito de voto, né? É a ideia da isonomia, de maneira que assim, cada um pode viver de acordo com o que lhe dá na telha. Né? Então, isso é a democracia. Platão era contra esse regime, porque Platão era um aristocrata no sentido espiritual do termo, ou seja, ele defendia um regime onde quem devesse governar, ou melhor dizendo, quem deveria governar seriam os filósofos, os sábios, ou seja, aqueles que têm conhecimento suficiente para guiar a sociedade em direção ao bem, ao justo e ao correto. Né? Por exemplo, muito fácil entender isso que Platão diz. Ninguém vai contratar para dirigir o seu navio numa viagem pelo oceano um indivíduo imperito, né, na arte da navegação. Vai tentar contratar o mais perito que puder contratar para fazer esse trabalho. Agora, para ser governante, pode ser qualquer um, é esse o critério do qual nós partimos hoje em dia. Né? A ideia de que todos os homens são iguais, todos os homens têm a capacidade de governar, né? É essa ideia que está por trás do voto universal, não é? Qualquer um pode governar. Quando, na verdade, nós sabemos que o homem que governa, ele, antes de tudo, ele deve governar a si próprio. O grande problema que nós temos hoje no Brasil, em relação a essa crise toda que nós estamos vivendo, é porque nós temos pessoas que estão no governo que não governam nem a si mesmos, não conseguem governar nem a sua própria casa, nem a sua própria família, mas se consideram dotadas da capacidade de governar um Estado. Né? Então, a visão platônica é, inclusive, uma das bases nas quais nós, aqui no Legião Santa Cruz, nos fundamentamos. No artigo que nós trazemos lá no nosso site, né, o Estado, segundo Santo Agostinho, uma concepção católica do poder, né, nós deixamos claro, no segundo parágrafo, o seguinte: Santo Agostinho, em sua obra A Cidade de Deus, explica que, em termos políticos, há 3 níveis de organização: a casa, a urbe e o orbe. Ou seja, Santo Agostinho, em momento algum, fala do indivíduo, um indivíduo isolado, abstrato, né? Que é o indivíduo da concepção liberal. Você, César, falou que não existe nenhum Estado liberal. Né? Assim, em termos práticos, evidentemente que o liberalismo é impossível. O liberalismo só é possível em termos abstratos, jurídicos. Né? Então, qual é a concepção de Estado do liberalismo? É justamente essa concepção abstrata jurídica de tomar o indivíduo, né, como algo em si, né, isolado de relações orgânicas, familiares, de relações com a cidade, com o seu município, com o seu local, né, e deslocado também da relação religiosa, da relação com a pátria, com a nação. Né, de maneira a favorecer justamente essa isonomia, né, que traz o quê? A emergência dos piores. Ou seja, qualquer pessoa, por mais qualificada que seja, pode ser eleita e pode votar também. Né? É um outro drama também. O voto universal é um erro. Sim, concordo plenamente. Concordo plenamente. Engraçado, você citou o Santo Agostinho, né? Os protestantes, né? O pessoal aí costumam usar muito Santo Agostinho para falar. E os conservadores, né? Inclusive os liberais, muitos deles são protestantes.
eles usam com frequência Santo Agostinho para falar da predestinação, né? Entender, Costumam usar Santo Agostinho aí. sem entender Santo Agostinho. Exatamente, mas ignoram, por exemplo, a noção de Estado de Santo Agostinho, né? Noção de política. É uma coisa muito trágica mesmo, né? Importante também ressaltar. O brasileiro no geral está completamente alienado da realidade, infelizmente. As pessoas, é o que estávamos falando, as pessoas elas entram na arena política sem um conhecimento, por exemplo, desses pensadores políticos fundamentais, né? Você veja, por exemplo, que quando Santo Agostinho fala do papel do Estado, ele ressalta e enfoca isso desde uma visão de que o Estado ele existe em boa parte por causa da condição de pecado do homem, né? Ou seja, o Estado, além de nascer de uma organicidade natural, de uma necessidade natural, né, de uma ordem exigida para a manutenção da urbe e das famílias, né, há também uma ordem de razão moral para a sua existência, que é a concupiscência humana, a nossa tendência ao mal e à desordem, né? Então, assim, o Santo Agostinho entende muito bem que tem de ter um poder coercitivo fora dos indivíduos, né, para colocá-los no devido caminho da justiça, né? O protestante, ele parte de uma ideia de que, assim, o homem, embora traga em si, né, o pecado, né, ele já está redimido, ele já está salvo, né? Então, assim, o mais importante é assegurar o máximo de liberdade na relação do indivíduo com Deus, né? E, evidentemente, que nas teorias políticas protestantes, a ideia de liberdade, de laicidade, também separação total entre igreja e Estado, vai ficar muito enfatizada, justamente pela própria concepção que eles trazem de homem, né? A concepção de Estado está diretamente ligada a uma concepção antropológica também. Sim, sem dúvida alguma. Em termos gerais, nós podemos dizer que o liberalismo é... Tudo protestantismo. Exatamente. O liberalismo é uma versão tacanha, uma versão tacanha daquela máxima de Rousseau, né? O homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe, né? Para o liberal, o homem é bom por natureza. O homem é bom por natureza, o que o corrompe é o Estado, né? Exatamente. O que o corrompe é a organização política. Se você tirar o Estado, tudo vai funcionar maravilhosamente bem, né? As pessoas vão... A visão do Rousseau... Exatamente. A visão do Rousseau não é a eliminação do Estado, mas sim a eliminação daquele Estado que existia lá naquela época, que era o Estado absolutista, monarquista e católico, né? Em prol da criação de um Estado liberal, ou seja, de um Estado que desse o máximo de liberdade aos indivíduos. Enfim. Mas o Rousseau não chega a maximizar a liberdade individual como John Locke, né? John Locke é o maximizador disso. O Rousseau ainda concebe ali que a vontade geral deve prevalecer sobre a liberdade individual. Enfim. Mas ele já parte dessa ideia de sufrágio universal, de voto universal, isonomia, e etc. Agora, a concepção protestante, né, ela, em grande parte, depositária da própria experiência que os protestantes tiveram no século XVI e XVII. Você teve muitas guerras de religião, né, entre protestantes, né? Na Inglaterra você tinha conflitos entre calvinistas e anglicanos, arminianos, etc. Então, quando chega no século XVII e XVIII, os pensadores protestantes, que vão também enveredar pelo iluminismo, vão começar a defender o quê? Não, o melhor regime, então, é separar Estado e Igreja e cada um segue a religião que bem entende, né? E aí, boa parte desses pensadores protestantes foram os próceres do iluminismo, né? Entre eles o John Locke. Diga-se de passagem. Eu acho até que seria interessante aí num próximo Legiocast a gente abordar essa relação entre a formação do liberalismo, da ética capitalista e o protestantismo, né? De uma ótica católica, evidentemente, né? Uma ótima ideia. Exatamente, uma ótima ideia abordar também aí, conforme o nosso colega falou aqui no chat, tem umas pessoas lá da nossa página pedindo que nós falemos do nacionalismo. Então nós vamos verificar qual tema é mais oportuno aí, e no próximo Legiocast a gente traz um desses dois temas, ou o nacionalismo, ou falar sobre a relação entre protestantismo e liberalismo. Exatamente. Eu poderia só fazer um adendo aqui, César?
essa, Vontade. sobre essa questão protestantismo e liberalismo, a gente pode deixar sem dúvida para um outro podcast. Eu gostaria de fazer uma observação sobre a concepção de Lutero sobre o Estado, né? Porque assim, a igreja, ela concebe o Estado como sendo o corpo, né, enquanto a igreja é a alma, né, a igreja católica. A concepção luterana, a concepção anglicana é diferente. Para eles, o rei, ele é rei por um direito que ele recebe diretamente de Deus, né, sem a mediação da igreja. Né? Assim, você tinha ali, no século XI, ali o período medieval, se eu não estou enganado, as Constituições de York, que era um texto que dizia o seguinte, muito interessante isso, né? Para ver que já ali começam a surgir ideias que vão pôr em xeque a noção que o Papa Bonifácio VIII relembra lá na Unam Sanctam, que a gente leu aqui no início, né? Que é o seguinte, as Constituições de York falavam os seguintes termos, olha, Jesus Cristo, ele é Deus, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem, e ele é sacerdote, né? Mas ele também é rei. Só que ele sempre foi rei, desde antes da sua encarnação. Mas ele só se tornou sacerdote por conta da sua encarnação. Logo, os reis estão acima dos sacerdotes. Então, os reis devem ter supremacia sobre a igreja, né? Então, esse problema, ele surge lá na Inglaterra, né, Constituições de York, na Inglaterra. Depois, isso vai reaparecer nas Constituições de Clarendon, onde o rei inglês vai mandar, inclusive, assassinar o Thomas Becket, que era um bispo, né, católico, que se opôs a essa supremacia dos reis sobre a igreja, e essa questão toda explode depois, né, no ato de supremacia de Henrique VIII lá na Inglaterra durante a Reforma Protestante, né, o nascimento da Igreja Anglicana. Né, e essa visão ela vai dar origem depois, né, uma série de várias fermentações políticas, ideológicas, intelectuais, a concepção liberal de um Estado como um ente soberano. Né? Assim, a gente tem que distinguir dois tipos de soberania. Né? De uma soberania meramente administrativa, que é a seguinte, olha, o pai dentro de casa, ele é o chefe, né? O diretor da empresa, ele manda, ele gerencia, ele dá ordens. Então, ele tem uma soberania administrativa. A soberania administrativa em si, ela não é má. Né? O que não pode existir é a soberania moral. Os estados hoje têm uma soberania moral em face a Deus, em face à igreja. Isso é um erro. Ter uma independência administrativa, né? Ou seja, como eu falei aqui no início, né, ao Estado cabe, por exemplo, estabelecer as regras de trânsito. Né? Mas com base no quê? Com base em princípios elencados pela igreja. Então, essa concepção, né, que vai separar completamente igreja de Estado, ela começa a ser fermentada no meio protestante, né, nas revoluções protestantes. Exatamente. Eu acho que para um próximo Legiocast seria interessante, para continuar esse tema, a gente falar dessa relação, então, dos protestantes com os liberais, ou então do próprio nacionalismo, né? Citar alguns exemplos de países católicos aí que tiveram uma política mais nacionalista. Enfim, a gente consegue estender muito longamente ainda esse tema. Isso, muito longamente. Por hoje já deu aqui, acho que já deu 1 hora, acredito eu, de podcast. O Luiz mandou mensagem aqui no chat, ele não está conseguindo nos ouvir, o nosso apresentador, infelizmente. Então acho que eu mesmo vou fazer um encerramento aqui. Perfeito. Quer fazer mais algum adendo? Não, era isso. A gente tem muita coisa a falar sobre o Estado Católico, evidentemente. Eu acho que para início de conversa tá bom. Poderia também depois fazer outros esclarecimentos a respeito desse assunto. Tá? Sim, exatamente. Por hoje é isso. Exatamente. Por hoje é só. Para o pessoal que está nos ouvindo aí, eu vou deixar a lista de links aí de tudo que a gente citou aqui, né? Desde o Manifesto da Legião, as encíclicas que eu citei no começo, que foram as sílabos, né? Que no seu 55º item condena, né, a tese de que a Igreja e o Estado tem que estar separadas. Vou deixar a Quas Primas, a Unam Sanctam
E depois você citou um artigo também, que eu não me lembro o nome depois, Queiroz. O artigo está aqui no nosso site, Legião, né? É o Estado segundo Santo Agostinho, uma concepção católica do poder. Perfeito. Todo mundo que está nos ouvindo aí, depois busquem aí na descrição do nosso canal, aí desse vídeo aí no YouTube. Vão estar linkados todos esses itens para que vocês possam aí se aprofundar muito mais no tema aí. Tá bom? Então é isso, pessoal. Foi um prazer participar desse LegioCast e até a próxima aí, todos vocês. Até logo. Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei!